Oi, tudo bem? Bom, e para quem não sabe, alguns vídeos atrás também, de uns dias e tal, 2 meses, eu trouxe um vídeo lá da Turma da Mônica lá, que é aquele gibi que eu trouxe lá da edição 91, fui falando, e eu vi que vocês gostaram, porque além da Turma da Mônica, deixa eu tirar aqui um pouquinho, eu também mostrei lá o mangá do Spy X Family. E como vocês gostaram pra caramba daquele vídeo, eu decidi trazer mais uma review também de um outro livro em quadrinhos que eu peguei lá na igreja, que eu tava lá, eu encontrei, gostei pra caramba, e eu li. E olha que esse daí, porque quando é da Turma da Mônica, eu vou explicar pra vocês ao decorrer do vídeo, mas como vocês viram no vídeo, no título aí e na thumb, exatamente, um livro em quadrinhos dos Smurfs. Só que esse daqui, gente, foi meio que lançado na época que o Peio já tinha falecido. A gente pode ver aqui. Pera aí, a gente vai entrar daqui a pouquinho no detalhe. Aqui nas informações. Ele é o livro que foi lançado, que a primeira edição foi em junho de 2011 e a segunda edição em agosto do mesmo ano. A gente tem aqui ó, o título original: The Strumper Reporters. A gente tem aqui, ó, o filho do Peio estava envolvido nessa, pois foi lançado na época em que os quadrinhos, tipo, foram continuando com o tempo também, então, tipo, tudo. Peio, 1928 a 1992. Então a gente pode ver aqui, livro em quadrinhos, que é uma história totalmente dos Smurfs, aqui os dados e tal. E a empresa que fez aí, né, que fez a distribuição do livro, né, em tudo. Legal que a gente pode ver que a gente tem todos os Smurfs aqui, né? Tem o Gênio aqui, temos o Smurf Reporter. E aqui atrás a gente tem aqui, ó, conheça alguns personagens do mundo dos Smurfs. Que aqui ó, a gente tem o Gargamel, o Papai Smurf, a Smurfette, o Fazendeiro, o Habilidoso. Temos até o Cozinheiro também. Pra quem não sabe, pra quem assistiu aí a série da Hanna-Barbera, quanto o Fominha, que é esse daqui, e quanto o cozinheiro, o chefe Smurf, eles foram juntados em só um personagem, com o Fominha assumindo assim a cozinha, mas não deixando de ser comilão. E a gente tem aqui o bebê Smurf, o Harmonia, o baterista, o Smurf pintor. Temos muitos outros. E uma curiosidade em si é que, diferente da série da Hanna-Barbera, a Smurfette, ela não morava assim na vila. Não morava. Ela, tipo, era uma personagem que aparecia de vez em quando. Acho que ela apareceu em 2 histórias aí feitas pelo Peio. Mas fica por aí mesmo. E bom, vamos entrar aqui. Que a gente tem aqui, ó, o Smurf Reporter. Tradução de Alexandre Bronze e tudo. Temos aqui, ó, cores e tal. E a gente pode ver aqui, ó. Mas é bem legal também o quanto que eles estão, tipo. Aqui, ó. Naquele dia. Nossa. As cores em si. Tipo, eu achei muito bacana porque, diferente da Turma da Mônica. Porque a Turma da Mônica. É assim, porque por mais que seja infantil, aquilo lá você só lê em um minuto. Aquilo lá e pronto, acabou. Agora, dos Smurfs eu achei diferente. Mesmo que a franquia seja infantil, mas ele tem aquela doce lá de conseguir te prender a atenção, muito bacana. Olha só as cores, mano, muito bacana. Que é bem difícil da Turma da Mônica assim ter feito isso comigo, mas olha só, velho, muito bacana. Os Smurfs aqui. E o texto também a gente pode ver que ele é bem corrido também, que nem dos quadrinhos originais do Peio. Muito bacana. A gente tem aqui, ó, muito bom. Que aqui os Smurfs tudo conversando. Que aqui, ó, é meio paralelo, porque é bem corrido o texto que a gente pode ver. E é muito legal porque nos quadrinhos de Júnior Nicole vai acontecendo um pouco disso daí também. Então, vocês verem. Aqui a gente tem aqui, ó. Que pena, eu tava gostando dessa história. A gente tem aqui ó, o Papai Smurf chegando. Que ele diz que os Smurfs, eles são bem carentes de informações. Então, não importa se é verdade ou mentira, eles acabam acreditando do mesmo jeito. E isso é uma pura verdade. Porque eu não sei, eu acho que muita gente até que não sabe muito sobre essas informações, mas sim, os Smurfs, eles são diretamente dos quadrinhos. A gente pode ver aqui ó, o Joca dando uma pufetada no Gênio.
Aqui temos o vaidoso, né, que quebrou o espelho dele. É que assim, cada personagem dos Smurfs tem a sua definição. O gênio, ele é bem inteligente, só que ele também é bem aquele chatinho. Tipo aqueles... Sabe, sempre tem que ter aquele colega de escola que é bem chatinho e tudo, que te irrita, né? E que abusa da inteligência, que vai contar tudo. O gênio é um pouco disso. A gente tem o vaidoso. Então, tipo, cada personagem é um arquétipo do que ele é. Muito bacana. O Smurf fazendeiro, o robusto. Temos aqui, ó, o repórter também. O Smurf, aqui ó, o Smurf preguiça também, que tá, acho que bem aqui, dormindo de boa. Muito bacana. E o legal é que se você for um leitor lento, por exemplo, que você quer prestar atenção na história e ler ela bem devagarzinho, é porque normalmente sim, os episódios da Hanna-Barbera lá, que a gente via mais novo, eu sou de 2005, mas eu peguei sim a versão por conta da redublagem. Mas sim, as histórias são bem lentas, mas muito boas de entender. Então a gente pode ver. Ele tem razão. Nem todos os Smurfs têm tempo para ler. Ou seja, que a gente vê aqui que tem um mural de notícias que ele fez. E aí, tipo, que não dá para todos os Smurfs verem lá o mural. Então aí ele acaba tendo a ideia de fazer papel por papel o negócio aí das notícias para poder distribuir em jornal. Muito bacana. E aí com isso ele leva a noite toda para poder fazer aí as coisas. Bom dia, aqui. Muito bom. O último exemplar, eles brigando aqui pelo jornal. Aí rasga. Eu até acho que essa pose de... Aí quem pegou aqui os jornais? O robusto, o... eu acho que... tem... Eu acho que tem sim o cozinheiro Smurf. Deixa eu ver até aqui. Tá, a gente tem o... é o chefe Smurf. Mas aqui a gente pode, ó... tá, entendi. Então é isso aí. Por que não? Estou indo colocar os meus pãezinhos no forno. Esses pãezinhos devem estar com uma cara boa, hein? Nossa. A gente vê umas comidas de desenho animado. Quem nunca teve vontade de comer? Eu não sou fã dos Simpsons, mas quando eu vejo aquela rosquinha lá, nossa, dá uma vontade, né? Quem nunca quis comer... Quem nunca quis comer uma rosquinha dos Simpsons? Quem quer o último exemplar? Aí tem dois Smurfs que brigam pelo último jornal. Aí... rasga por completo, aí eles ficam discutindo, aí o Smurf Repórter já chega, aí, né, temos aqui, vamos ver. Aí o que acontece? O chefe Smurf usa o último jornal para assar nos pães, né, depois que leu, aí o robusto usa o jornal para servir de passagem para Smurfette, muito engraçado. E é muito legal que aqui ele pede ajuda pro habilidoso. Que assim, o habilidoso vai até ele querendo saber. E aí ele pede ajuda pro habilidoso. Só que o habilidoso, né? Ele não leva a sério a ideia sobre fazer uma máquina que escreva automaticamente. Até ele ver que quando o bebê Smurf utiliza os blocos que tem as letras, eles ficam ao contrário. E é muito bacana, por sinal, porque... e os Smurfs descobriu como fazer uma impressora, pelo menos. Olha que legal. Aí o bebê Smurf fica confuso também, depois que o habilidoso descobriu lá o negócio. Quando vê os blocos, olha lá a Smurfette vindo. Aí ele vai lá avisar pro Smurf Report. Eu achei engraçado que todos os Smurfs são iguais, e aí ele conseguiu reconhecer. Se bem que de questão de personalidade, dá até pra perceber. E indo para as páginas anteriores, a gente pode ver que o fazendeiro tá com a roupa dele também. Já que na série da Hanna-Barbera, ele não tem essa roupinha de fazendeiro, que é uma pena, né? Infelizmente. Aí aqui, ó, o habilidoso falando aí do negócio aqui, só que aí a Smurfette, que, né, é isso aí, pegou o brinquedo de criança, ó. Mano, a cara da criança. Nossa, muito engraçado. Aí aqui a gente vai indo. Aí ele leva a noite toda, deixando todos os Smurfs sem dormir, tadinhos, né? Infelizmente. É aquela coisa. Aí o cara mostra o negócio de uma máquina que faz automaticamente. Que é muito bacana. A gente pode ver, olha. Uma ideia revolucionada. Está vendo? Smurfou. E olha que eu gostei pra caramba da tradução, porque não é
todos, assim, os quadrinhos e séries, assim, que tem, assim, uma adaptação, assim. Tem vezes que quando na bagulho é mal editado, tudo, preferia deixar do texto original e tudo. Mas aqui, ao invés de fazerem alguma coisa mal editada, eles decidiram fazer algo muito bem feito. Muito bacana. Aí, né, faz os agradecimentos, tem aí o negócio. Aí o Fominha aparece com a... Eu não sei se é... Ah, nozes. Né, aqui, querendo saber do quebra-nozes dele. Mas é bem bacana, por sinal. Cara, por mim, eu faria esse negócio em PDF, mas eu acho um pouco complicado de fazer. Aí aqui a gente tem aqui, ó, os Smurfs em Foco, que foi apelidado o jornal. A gente vê aqui o editorial aqui, do, né, da Smurf. Ah, querido Smurfette, querido Papai Smurf, queridos amigos Smurfs. Que, tipo, tem uma Smurfette, um Papai Smurf e o resto só Smurfs. E de gênero, ou melhor, e de personalidades diferentes. Aqui, ó. Hoje é um grande dia para todos os Smurfs. É com grande orgulho que eu anuncio o nascimento do primeiro jornal diário Smurf. Chegam ao fim as fofocas e os rumores infundados. A partir de agora, vocês podem smurfar em primeira mão as notícias que dizem a respeito a vocês, Smurfs. A informação de verdade está a caminho e nada pode detê-la. Seu jornal não custa nada. Porque também pros Smurfs, assim, eles não têm, assim, algo de ouro ou alguma coisa que paga, assim. Porque eles também não têm nada que gastar. Então, tipo, o Peio criou eles para viverem na floresta, para terem, assim, porque eles têm os recursos necessários. Assim como os Toons lá de Juninho e Nicole não têm o que gastar também. Então é uma ideia que, assim, pegada diretamente, porque eu me inspiro muito nos Smurfs para fazer as histórias, mas que funciona muito bem. Aí a gente tem aqui, ó, pessoal tudo interessado no jornal. A gente tem... Smurf Fominha, você podia pelo menos limpar a prensa antes de imprimir. O jornal está cheio de cascas de nozes, né? Que o Fominha aqui, ele tá comendo as nozes e precisa. Aí chega aí o gênio aí interrompendo. Eu vou indo com calma também. Quem quiser sempre pausar, uma coisa que eu esqueci, para poder ler também, fiquem à vontade. Porque eu também, né, vou fazendo corrido aqui, mas sempre quem quiser pausar, fique à vontade. É muito bacana aqui. O robusto querendo saber se o gênio vai levar várias pancadas. Nossa, por mim, eu pagaria pra ver, né? Eu pagaria. Mas, enfim. Aí a gente tem aqui, ó, o Smurf, o bateria aqui. Muito bacana. Muito bom. Aí. E ele vai distribuindo os jornais. Por exemplo, aqui a gente vê o repórter indo ver o pintor, que o pintor vai falando da arte dele. Só que ninguém, tipo, entende nada do que se tratava. Até que a gente vai vendo aqui que é o depósito dos Smurfs, que tá pegando fogo. O que eu gostei pra caramba é que a gente tem lá o reboot dos Smurfs, e aí no reboot lá de 2021, os personagens, o Desastrado e o Tonto, eles são os bombeiros. E aqui no gibi, aqui na história, que agora que é dirigida pelos filhos do Peio e tudo mais, a gente vê que isso já estava assim nos quadrinhos. Então, no caso, eles queriam manter mesmo fiel com a obra. Interessante, no caso. E agora, o que está acontecendo? Não está saindo água. E aí eles têm lá as atrapalhadas Smurfalmente. E aí, né, o depósito acaba entrando em ruínas por conta da atrapalhada deles. Aqui a gente vai vendo aqui. Eu vou, né, andando aqui. Aí no dia seguinte, aí aparece no jornal essa atrapalhada aqui. É muito bacana. E aí, com isso, o Smurf Repórter acaba ganhando uma nova identidade. Eu gostei que a gente tem aqui ele experimentando várias roupas. Esse aqui eu entendi a referência também. Esse aqui também. Ó, esse aqui. Esse ficou engraçado. Até que
Só que o alfaiate, tipo, disse que o chapéu e tudo, que, né, que o repórter se interessou pelo chapéu, mas era de uma coisa que, né, que por isso. Eu gostei pra caramba. Aí deu uma gravata pra deixar interessante. Muito bom. Aí o repórter vê que é o lenhador, né, que é o nome do personagem aí, vai falar com o habilidoso sobre o buraco. Só que aí o habilidoso fala, dá pra aguentar. Aí ele vai lá, anota as informações e tudo. E aí, umas horinhas depois, tá todo mundo sabendo. Inclusive o Papai Smurf. E aí o Papai Smurf, né, ele vai falando assim, que é pra eles sumirem por um tempo. Que aqui a gente pode ver, eu vou... Acho que dá pra entender, né? Eu espero. Aí eles veem os dois Smurfs fujões e eles saem correndo. Ai, ai. Muito bacana. E aí, nos dias seguintes, cada Smurf vai tendo aí o... Parece que vai tendo aí mais polêmicas, assim, e tudo mais. Então a gente pode ir vendo. E vai acontecendo aí uns negócios. Eles vão lendo o jornal que se tornou algo importante no dia a dia dos Smurfs. Papai Smurf. Para quem vai smurfar a barragem, ela fica para lá. Aí, mano, o gênio recebe de primeira, acho que os exemplares. Aí aqui ele recebe uma bufetada. Caraca, criaram até uma bicicletazinha para os jornais. Interessante. A publicação ganha novas sessões, que é muito bacana, por sinal. Só que, né, é meio confuso porque eles não estão levando muito a sério. Aí a gente tem o romance Água com Açúcar da Smurfette. Bom, eu não vou dizer nada, apesar que menina, assim, tem um lado mais dócil também. Então, não é todas, porque algumas têm umas características diferentes. Mas no caso da Smurfette, sessão de futebol. Pra quem, Copa do Mundo tá vindo, hein? Inclusive, eu tô preparando negócio pra Copa do Mundo, então fiquem ligados. Aí vai lá do negócio do... É muito legal que o fazendeiro acha que vai fazer sol para poder, né, colher os trigos. Só que aí, ó, tá chovendo e aí, ó, se eu pego esse Smurf que xingou e tudo, que faz essas previsões, e aí o que acontece? Eu acho que é o preguiça que faz aí. Aí vai, então, vai subir ou vai descer? Eu preciso smurfar a previsão do tempo para amanhã. Aí o sapinho, ele vai fazendo aí as coisas. E aí a gente tem aqui, ó, o jornal é um sucesso também, que aí a Mas Comics aí, as brincadeiras dos Smurfs, por Smurf Pintor. A gente pode ver aqui, ó, IMP, que é uma referência à própria empresa que cuida da marca dos Smurfs. Muito bacana. Aí chega num tal dia que o Smurf Reporter precisa de algumas ideias também para o jornal, e aí a Smurfette acaba virando uma opção. Ou seja, o que acontece? A Smurfette aí dá boa noite, tudo, e aí o repórter decide colocá-la em ação. E é muito legal que quando fala sobre se a Smurfette está apaixonada por algum Smurf e tudo mais, o Robusto, como eu queria saber quem é. Ele ia levar uma boa Smurfada. Eu juro que não sou eu o Smurf Robusto. Olha, ele merece um tapa na cara. Primeiro, não porque eu shippo algum Smurf com a Smurfette. Negativo. E segundo, porque o Peio não quer romance no negócio dos Smurfs. E terceiro, a Smurfette só não escolhe um Smurf por questão de não magoar. Porque se ela escolhesse um, os outros 98 ficariam mó tristes. E eu respeito a decisão dela. E é que a gente tem aqui, ó, que tá vendo que o jornal é um sucesso. E aí a Smurfette, ela fica sabendo do negócio e ela vai questionar. Aí, ó, quer deixar algum recado? Com prazer. E um bufetão. Cara, muito bacana. E aí, com isso, a Smurfette se demite, assim, do tipo do... que ela não vai fazer mais nada. E soube, né, a partir por ter falado da vida privada dela. Só que, infelizmente, uns dias vão se passando e isso só vai piorando pro lado dela. A gente tem aqui, ó, o... Muito legal. Aí aqui a gente tem, ó,
estão tentando smurfar aí ela, o repórter só vai pegando as informações. Que bem bacana, por sinal. Aí, né? E lá. Só que aí, quando já ficam sabendo, porque o vestido era pra ser surpresa. E aí, puf! E o vaidoso todo triste, porque, né, o vestido. Aí se foi. Aí, poucos depois, o papai Smurf vai falar com o repórter. Ele fala, né, que sobre. Pra ele parar de se intrometer na vida da Smurfette. E aí, com isso, né. Eu gosto muito do papai Smurf pelo fato do seguinte. Porque quando um Smurf, ele dá liberdade pro Smurf fazer o que quiser. Mas quando ele sai da linha, ele tem que se intrometer. Só que tem um porezinho. No dia seguinte, o papai Smurf leva a notícia de que ele é um ditador e outras coisas assim. E será que ele vai deixar o cargo? E aí a Smurfette vai questioná-lo se ele não pode fazer nada a respeito, já que o repórter continua se intrometendo na vida dela. Aí o papai Smurf diz aí qualquer coisa, e aí a Smurfette sai meio emburrada. E aí a gente pode ver a cara do papai Smurf, já que é assim... Se ele se intrometer de novo, ele vai sobrar pro lado dele. Tipo, ele tentou, pelo menos. E eu acho que ele merecia um pouco mais de respeito também. A gente pode ver. E, bom, a gente vê aí que os dias vão se passando. E aí os cozinheiros vai lá para poder... Aí a gente tem aqui, ó, o repórter e tudo. E aí vai lá dando aí a comida, né? Porque, de fato, a Smurfette tem que ficar longe por um tempinho para, né... Para que não ficasse falando e tudo mais, né? Mano, bem fofinho ver a Smurfette beijando assim na bochecha dos Smurfs. E eu gosto dela assim, e com todos os Smurfs, porque pelo menos ela demonstra que ama todo mundo igualmente. E é isso que eu gosto dela assim. Muito bacana. Aí tá lá um Smurf aleatório também, jogando o lixo lá com o repórter dentro do barril. E é muito legal porque eu me lembro de ter visto num episódio do Chaves, né? Que é onde a Dona Florinda e o Seu Madruga jogam bem o lixo no barril onde o Chaves... Bom, se bem que o Chaves não mora no barril, ele se esconde nele, né? Então, é um ponto. Aí a gente tem aqui... Só que, de fato, no dia seguinte, o Smurf, o cozinheiro, acaba virando o alvo de todo mundo. E aí a gente tinha... É porque, tipo, ele vai falando que a Smurfette gosta dele e tudo mais. E aí, quando chega a noite da festa, a gente vê todo mundo com as fantasias e tudo mais. Só a Smurfette que veio com a roupa normal, já que, né... Infelizmente, devido por ela ter sido alvo de políticas e aí, né, e tudo mais aí no jornal... Aí ela acaba desabafando, né? Bem, dá uma dó mesmo, assim. A gente pode ver que todo mundo, tipo, acaba ficando com peso. E aí, ao saberem que, né, é o repórter que faz essas coisas, todo mundo ficando revoltado com ele. Aí os dias se passam, e aí ninguém mais quer saber do jornal. Então aí a gente pode ver o papai Smurf indo conversar com ele. Aí tem um copicó. Mas isso é uma passada de pano, porque, né... É assim mesmo, então não tem problema. Mas pelo menos a história é bem cativante. A gente pode ver que o papai Smurf tem, assim... uma conversa profunda com o repórter. Só que, mano, o pensamento, cara. Mano, que isso? Mano, que isso que eles pensam do próprio líder assim? Aí eles vão lá, vão conversando, né? Só que aí o repórter sai para poder fazer uma das maiores notícias. Ele vai lá ao negócio do castelo, ou melhor, a casa do Gargamel. Ou vocês podem falar em que quiser, porque eu esqueci o nome, mas tudo bem. E bom, continuando, aí o repórter vai de fininho, o Cruel aparece atrás dele. E aqui, muito bacana. Cara, é bem bacana ver aí a textura também do castelo, as cores. Aí a gente vê... Aí só que o Gargamel, depois disso, ele acaba chegando, né? Ele vai lá, chega e prende o repórter. E aí o repórter vai explicando a respeito da função dele. Gargamel fica interessado, acha que os Smurfs... pior que tem uma verdade aí do que o Gargamel disse dos Smurfs. E aí com isso o Gargamel inventa uma mentira falando que ele vai fazer uma poção que vai conseguir encontrar a aldeia dos Smurfs.
E aí, com isso, o repórter fica com peso e tudo. E aí, com isso, o repórter vê que o Gargamel deixou a chave da gaiola em cima. E aí, com isso, ele consegue escapar. Só que aí, né, o que acontece? Não foi colocado por burrice, né? Porque ele falando assim, o idiota do Gargamel esqueceu aqui. Ele é ainda mais burro do que eu pensava. Só que não é bem exatamente isso, já que, né, o próprio Gargamel diz: calma, Cruel, calma. Deixa essa criaturinha inocente correr. Daqui a pouco ele vai trazer mais Smurfs para minha armadilha. Ou seja, tudo isso não se passava de um plano do Gargamel. Ou seja, aquela chave em cima da jaula foi o Olpice. Então aí o repórter chega na aldeia, vai lá e informa todo mundo, né, sobre o que estava acontecendo. Todo mundo sai. E eu gostei que o pijama dos personagens pega muito assim como é que é dos anos 30 lá. Muito bacana. Eu até coloquei assim nos modelos de personagens assim, a Estela, ela vai usar esse pijama assim, porque ela usa esse pijama e tudo. Aí todos os Smurfs aqui conversam, tudo lá com desconfiados. E aí vai falando aí do que tava rolando. Só que o Papai Smurf volta a dormir. E aí com isso, eles aceitam a missão. Aí tá lá aí, mais tarde, todos com as roupinhas clássicas deles. E eles vão lá para poder fazer aí os negócios. E aí chega lá, mas essa... Caramba. Aí chega também aqui, era tudo uma armação. E aqui, né, porque o repórter, ele fica com um peso na consciência porque ele vê todos os Smurfs, os 98, contando com a Smurfette também, presos. E aí, com isso, o papai, ele vai lá informar o Papai Smurf também para poder conversar a respeito. E aí, com isso, o Papai Smurf acaba bolando um plano. E aí, com isso, eles acabam criando um jornal falso, ou melhor, um jornal com uma notícia falsa pro Gargamel acreditar sobre. E aí, eles botam um plano em ação, que eu achei muito bacana. Aí, no dia seguinte, ao amanhecer, o Gargamel vê esse jornal, que é bem engraçado, porque ele fala que os Smurfs ficam com uma doença que é contagioso para os humanos. E aí, com isso, a libertação era que os personagens acabassem indo de quarentena. E aí, quando o Gargamel soube, porque ele achava que não era verdade, ele vai logo libertar os Smurfs, que é muito bacana. Muito bacana mesmo. E aí a história termina vendo que o Gargamel foi enganado de novo, né? Porque ele sempre é enganado nas histórias. Muito, muito disso. E aí alguns dias se passam, né? E aí o Smurf Repórter, ele vai conversando com o Papai Smurf, falando que, né, que encerrou o jornal também. E, né, fica por aí. E aí eles terminam a história conversando. E aqui, com a última página aqui, ó. E se eu smurfasse uma revista? Uma revista de economia, por exemplo. Assim, nós não usamos dinheiro mais. Assim, nós não usamos, mas é porque eles também não têm o que gastar. E uma sobre cinema. E isso ainda não foi inventado. Ah, é porque, né, é porque a era medieval também que se passa os Smurfs, então isso não foi criado. Uma revista feminina. Quase não teria leitoras. É, porque, né, só a Smurfette, né, que leria. Então ficaria por isso mesmo. Uma revista e tudo mais. E com isso a gente termina o negócio do Smurf Reporter. E sendo bem sincero, eu gostei pra caramba da história. Muito bacana também quando eu li pela primeira vez. Eu ri muito também. E é uma história que é mais para passar o tempo também. E que se você gosta assim algo de história também, vale muito a pena. E bom, gente, o vídeo ficou longo, mas eu acho que é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Muito obrigado a todos que assistiram e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!